Configuração do vínculo empregatício. O que diz a CLT para configurar um trabalhador como um trabalhador empregado, com vínculo empregatício, aquele chamado seletista. Vamos falar sobre este assunto a partir de agora. O empregado está conceituado no artigo 3º da CLT, que diz: considera-se empregado toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador sob dependência deste e mediante salário. Ou seja, o artigo 3º da CLT estipulou 4 critérios para que nós possamos ter a configuração do vínculo empregatício, aquele trabalhador chamado empregado conceituado na CLT. Quais são então essas 4 regrinhas? O primeiro item é a pessoalidade. A pessoalidade é a prestação de serviços por uma pessoa física, de forma pessoal, ou seja, somente aquela pessoa pode prestar o serviço. Veja só, é diferente de uma terceirização, por exemplo. A terceirização, a empresa A contrata a empresa B, que coloca serviços da empresa A, um trabalhador de forma terceirizada. A empresa A não tem nenhum vínculo com aquele trabalhador, e sim um contrato com a empresa B, que é uma empresa terceirizadora. Não existe pessoalidade, diferentemente do vínculo empregatício. O empregado, aquele que tem vínculo empregatício, ele tem pessoalidade com a empresa. O contrato é nominal, é feito com ele. Aí vai o nosso primeiro critério, a pessoalidade. O segundo critério é justamente a não eventualidade ou a habitualidade. É a prestação de serviço habitual, contínuo, frequente. Essa frequência não quer dizer necessariamente todos os dias. Não quer dizer necessariamente de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Pode ser todos os dias, ou ainda pode ser 2 vezes na semana, pode ser 1 vez na semana. Imagina um trabalhador que presta os serviços toda quarta-feira das 8 às 17. Existe habitualidade? Sim. Toda quarta-feira, das 8 às 17, o empregado está na empresa prestando os seus serviços. Neste caso existe a frequência, existe a continuação, tem então a habitualidade. Qual é o terceiro critério para a configuração do vínculo empregatício? É a onerosidade, é a prestação de serviços mediante a salário. Veja que quando a lei coloca mediante salário, ela coloca uma diferença entre os demais trabalhadores. O trabalhador empregado, ele recebe salário. Os demais trabalhadores não recebem salário. Imagine, por exemplo, um trabalhador autônomo. O autônomo não recebe salário, ele recebe um honorário por aquele serviço que ele prestou para a empresa. Imagina, por exemplo, um advogado. O advogado representou a empresa em determinada ação trabalhista e recebeu por aquela ação um determinado honorário. O advogado é um profissional liberal, é uma outra forma de prestação de serviços. Vimos então até agora 3 dos 4 critérios que configuram um vínculo empregatício: a pessoalidade, a habitualidade, a onerosidade, e o 4º critério é a subordinação. A subordinação que trata a lei é a subordinação hierárquica. É quando o empregado, de alguma forma, deve satisfações a seu empregador. Pode ser, por exemplo, satisfações quanto ao horário a ser cumprido. Ele foi contratado para trabalhar das 8 até as 17. Ele deve satisfações quanto àquele horário. Pode ser satisfações quanto a metas, quanto ao objetivo. Enfim, existe uma subordinação. É o empregador que dá as ordens para o empregado e este cumpre essas ordens. É importante ressaltar que nós falamos aqui sobre uma forma de prestação de serviços, que é o empregado. Mas existem diversas outras formas, diversos outros tipos de trabalhadores, como o autônomo, o terceirizado, o temporário, o profissional liberal. É importante dizer que para ser considerado empregado, aquele com vínculo empregatício regido pela CLT, é fundamental que existam os 4 critérios que nós acabamos de conversar. Só para recapitular, quais são os 4 critérios? Pessoalidade, habitualidade, onerosidade e, por fim, a subordinação. Quer saber mais? Entre no nosso site www.avanterh.com.br, conheça os cursos oferecidos pela Avante. Qualquer momento voltamos. Até mais.